Rodrigo trabalhava como vigia noturno em um hospital pequeno do interior, um prédio antigo que tinha passado por tantas reformas mal feitas que alguns corredores pareciam labirintos esquecidos. Ele dizia que o trabalho era tranquilo, que a maior parte da noite era puro silêncio e o único som constante vinha do ar-condicionado velho instalando nos cantos. Mas todos os vigias comentavam que havia um andar que ninguém gostava de patrulhar. Era o terceiro andar. Ele ficava quase sempre vazio, e quando tinha pacientes, eram idosos que ficavam apenas em observação. Naquela noite, Rodrigo começou a ronda exatamente como sempre. Conferiu o térreo, depois o segundo andar, e quando olhou o relógio, viu que faltavam 5 minutos para 1h30 da manhã. Ele sempre tentava atrasar ou adiantar esse horário, só para não estar no terceiro andar nesse momento. Mas nesse dia, por algum motivo, ele subiu a escada devagar e chegou lá exatamente no minuto que evitava. O terceiro andar parecia mais frio do que o resto do hospital. A iluminação era baixa e algumas lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a queimar. Rodrigo começou a andar, passando por portas vazias e macas encostadas nas paredes. O corredor era longo, estreito e tinha um eco estranho, como se amplificasse qualquer pequeno ruído. Foi quando ele ouviu passos à frente. Passos lentos, precisos, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre o piso encerado. Rodrigo parou imediatamente. Aquele andar deveria estar completamente desocupado. Mesmo assim, chamou. "Tem alguém aí?" Nada. Os passos continuaram, só que agora pareciam vir de mais longe, lá do fundo do corredor, perto da porta que levava ao antigo setor de isolamento, um lugar que não era usado há anos. Ele começou a caminhar, tentando manter a calma. A cada passo dele, os passos à frente diminuíam, como se a pessoa estivesse se afastando. Quando chegou perto do fim do corredor, os passos pararam. O silêncio foi tão repentino que o coração de Rodrigo pareceu bater mais alto. Nesse momento, ele ouviu passos atrás dele. Devagar, muito próximos. Quando virou, viu um homem parado bem no meio do corredor. A luz fraca fazia sombra no rosto dele, mas Rodrigo percebeu que havia algo errado. O sujeito era alto, magro demais, com um avental branco de hospital, mas a cabeça parecia incompleta. As feições eram vagas, como se fossem borrões mal pintados. Nem olhos, nem boca, nem nariz. Só uma superfície lisa, sem expressão, como se alguém tivesse apagado o rosto dele. Rodrigo congelou, sentindo as pernas tremerem. A figura não se moveu, apenas ficou parada, inclinando levemente a cabeça como se estivesse tentando entender o que via. Então, sem fazer som algum, começou a caminhar na direção do elevador. Os passos dele não eram naturais. Era como se cada movimento fosse rígido, desconectado, como se o corpo estivesse sendo guiado por alguém que não sabia como um ser humano deveria andar. Rodrigo tentou reagir, mas a garganta não produziu som. Só conseguiu acompanhar com o olhar enquanto aquele homem sem rosto chegava até o elevador. As portas se abriram. Ele entrou. E antes que as portas se fechassem, Rodrigo viu que o interior do elevador estava completamente escuro. Não havia luz alguma lá dentro. E a figura desapareceu. Quando o elevador fechou, Rodrigo correu escada abaixo sem olhar para trás. Pediu demissão no dia seguinte. O mais perturbador aconteceu quando ele foi entregar o crachá na recepção. Enquanto o funcionário preenchia os papéis, Rodrigo olhou para um mural antigo que mostrava médicos e pacientes de décadas passadas. Havia uma foto restaurada mostrando um grupo de internos de um setor psiquiátrico que existia antes da reforma. E no canto da foto, sentado numa cadeira de rodas, estava o mesmo homem. A mesma altura, o mesmo avental. Só que naquela foto, ele tinha feições perfeitamente normais. Olhos, boca, expressão. Rodrigo ficou encarando a imagem. Quando o funcionário percebeu, comentou de forma casual: "Esse aí morreu aqui mesmo, em 1974. Dizem que delirava o tempo todo dizendo que a própria cara dele estava desaparecendo." Rodrigo não respondeu, porque ele sabia que a coisa que viu no corredor não tinha rosto algum. Era como se o homem da foto
tivesse deixado o dele para trás. Carla e Eduardo sempre tiveram o sonho de sair do apartamento pequeno e morar em uma casa espaçosa, com quintal, silêncio e privacidade. Depois de meses procurando, encontraram uma casa antiga, de tijolos escurecidos pelo tempo, com varanda grande e janelas de madeira. O preço era baixo, quase inexplicavelmente baixo. O corretor justificou, dizendo que a casa precisava de reparos, embora por fora parecesse perfeitamente sólida. Mesmo com estranheza, o casal fechou o negócio. A primeira noite foi tranquila. A casa era fria e tinha cheiro de madeira velha, mas nada que incomodasse. A segunda noite, porém, foi o início do que mudaria tudo. Carla acordou de madrugada com a sensação incômoda de que alguém falava perto dela. Não era conversa clara. Era como se alguém murmurasse muito rápido, como um rádio mal sintonizado. Ela sentou na cama, escutou com atenção e percebeu que o som vinha da parede ao lado do seu criado mudo. Só que era impossível que viesse do vizinho, porque a casa não tinha vizinhos colados. Era isolada. Ela encostou a mão na parede. Estava fria. O murmúrio parecia quase tocar a pele dela, como se alguém estivesse realmente do outro lado, a poucos centímetros. No dia seguinte, contou para o marido. Eduardo riu, dizendo que devia ser vento, encanamento antigo, qualquer coisa dessas. Mas naquela mesma noite, quando foram dormir, ele acordou do nada e viu Carla sentada, pálida, olhando para a parede oposta. "Você ouviu?" perguntou ela, quase sussurrando. Ele ficou em silêncio, mas não respondeu, porque ele também estava ouvindo. Era como se duas, talvez três pessoas falassem em volume baixíssimo atrás da parede, mas nenhuma palavra era compreensível, um amontoado de sons, uma conversa abafada, como se alguém estivesse narrando algo em tom urgente. Eduardo se aproximou da parede, colocou o ouvido e sentiu algo estranho. Parecia que a parede reverberava, como se estivesse oca. No dia seguinte, moveram móveis, bateram na estrutura, procuraram por qualquer rachadura que pudesse explicar o som. Nada. O pedreiro que chamaram disse que a parede era sólida, não tinha dutos, não tinha passagem de ar, nem sinal de infiltração. Nada justificava aquele som de gente. Com o passar dos dias, os sussurros ficavam mais fortes depois das 2 da manhã. A voz parecia se aproximar, como se uma pessoa estivesse andando por dentro da parede. O casal começou a dormir mal, sempre acordando com aquela sensação de presença, aquela percepção de que alguém acompanhava cada movimento deles do lado de dentro da casa. O tempo passou e, durante uma madrugada de chuva, algo diferente aconteceu. Os sussurros ficaram claros, não como conversa, mas como alguém respirando dentro da parede, uma respiração descompassada, ofegante, pesada. Eduardo ficou tão perturbado que bateu com força na parede, mandando aquele alguém parar. A respiração parou. O silêncio durou 5 segundos, e então surgiu um estalo seco, como se algo tivesse se mexido lá dentro, arranhando a madeira. Carla gritou e eles saíram correndo do quarto. No fim de semana seguinte, chamaram um pedreiro. Pediram para abrir a parede. Ele relutou, dizendo que não era necessário, mas diante do desespero dos dois, começou a quebrar. No primeiro golpe, o som ecoou como se tivesse batido num tambor. A parede era realmente oca. O segundo golpe abriu um buraco, e um pedaço grande de reboco caiu, revelando um espaço completamente escuro. O pedreiro aproximou a lanterna. O que viram ali fez Carla recuar imediatamente. Dentro da parede havia um cômodo estreito, escondido entre 2 ambientes da casa. Não era um vão comum. Alguém tinha construído aquilo de propósito. Um lugar pequeno demais para uma pessoa viver, mas grande o suficiente para alguém se enfiar dentro. No canto, havia um colchão velho, tão sujo que parecia parte da parede. Havia garrafas de água empilhadas, copos descartáveis, papéis amassados e sacolas rasgadas. E, acima de tudo, um caderno aberto,
completamente coberto de frases repetidas. Não é minha culpa. Eles continuam olhando. Se eu ficar quieto, talvez me deixem sair. Eles vivem nas paredes. Eles escutam tudo. Eles nunca dormem. O pedreiro empalideceu. Aquilo não era recente. Aquele lugar parecia ter sido abandonado há muito tempo. Ninguém sabia como, quando ou por quem havia sido usado. Chamaram a polícia, mas o laudo só dizia que não havia restos humanos, nada ilegal ali, apenas objetos antigos. O caso foi encerrado como cômodo irregular. A polícia não investigou mais. Naquela noite, o casal tentou dormir na sala. O quarto tinha sido deixado intacto, com o buraco aberto. Quando o relógio marcou 2h15, Carla acordou com algo que não ouvia desde a infância. Passos, lentos e arrastados, em algum lugar da casa. Só que não vinham pelo chão, vinham pela parede recém-aberta. Eduardo acordou com o barulho também. Eles ficaram imóveis, ouvindo os passos percorrendo o interior da estrutura da casa. Passos leves, como se alguém descalço estivesse procurando o caminho. O som foi chegando mais perto, e mais perto, até parar exatamente atrás da parede aberta. Por um instante, a respiração dentro do vão voltou, lenta, profunda, bem atrás do pedaço de madeira quebrada, como se a coisa que vivia ali estivesse de novo no seu lugar, como se estivesse de pé, olhando direto para o buraco. Eduardo levantou, correu até a parede e, sem pensar duas vezes, empurrou o guarda-roupa de volta contra o buraco, bloqueando completamente a abertura. No dia seguinte, o casal colocou a casa inteira à venda. Nunca mais entraram no quarto. Os novos proprietários derrubaram a casa toda para fazer reforma. Mas na última semana da obra, o mestre de construção comentou algo curioso. Disse que os pedreiros escutavam, à noite, vozes fracas vindo de uma das paredes. E quando derrubaram uma parte da estrutura, encontraram marcas de unhas, profundas, como se alguém tivesse arranhado por dentro durante muito tempo. E nenhuma história explicava como aquelas marcas chegaram ali. A Estrada Municipal 47 era conhecida pelos moradores da região como Estrada Morta. Era um apelido feio, mas não era por acaso. O trecho tinha curvas fechadas, iluminação ruim e um trecho longo cercado por mata fechada. Durante anos, vários acidentes graves aconteceram ali, a maioria envolvendo motoristas que juravam ter visto alguém parado no meio do asfalto e tentavam desviar. A prefeitura dizia que era falta de atenção. Os moradores diziam outra coisa. Eles diziam que o vigia ainda estava lá. Tudo começou com Jonas, um caminhoneiro que rodava a rota de madrugada e estava acostumado a ver todo tipo de coisa estranha na estrada, desde animais cruzando do nada até faróis que surgiam e desapareciam. Mas naquela noite de vento seco, por volta de 3h40 da madrugada, ele viu algo que o acompanharia pelo resto da vida. Ele dirigia sozinho quando viu a luz do farol iluminar uma figura na pista, a silhueta de um homem magro, parado exatamente no meio da estrada, como se estivesse esperando. Jonas freou forte e o caminhão derrapou um pouco antes de parar. Ele colocou a cabeça para fora da janela e gritou com irritação, mas a figura não se moveu. Jonas desceu do caminhão. A figura parecia usar um casaco escuro, muito comprido, que quase tocava o chão. A cabeça estava baixa, mas o rosto não era visível, porque estava no limite da luz do farol, como se algo invisível apagasse a claridade ali. O caminhoneiro deu mais alguns passos, mas percebeu algo estranho. O homem não respirava. Nenhum movimento no peito, nada. Ele estava completamente imóvel, como se fosse uma fotografia recortada e deixada ali. Jonas voltou um passo, de repente tomado por uma sensação de perigo tão forte que o corpo inteiro arrepiou. Quando ele recuou, a figura ergueu a cabeça devagar. O que Jonas viu não era um rosto. Era só escuridão. Um vazio absoluto onde deveriam estar olhos, nariz e boca, como se o rosto fosse um buraco negro que engolia toda a luz que chegava perto.
Nesse momento, Jonas correu de volta para o caminhão, entrou e acelerou sem olhar para trás. Mas ao olhar pelo retrovisor, viu a figura ainda parada no mesmo ponto, só que o casaco, antes completamente imóvel, agora balançava levemente. Não havia vento. Dias depois, Jonas contou o que viu para um posto de gasolina. Foi quando o frentista mais velho chamou ele no canto e disse baixinho: "Tem gente que vê, tem gente que nunca vê. Se você viu, não volta mais para aquela estrada de madrugada." O frentista então contou algo que Jonas jamais esqueceria. Décadas atrás, havia um vigia que trabalhava isolado naquele trecho durante a madrugada, antes da estrada ser asfaltada. Ele ficava ali com uma lamparina e um casaco comprido, zelando pelas obras. Um dia, o vigia desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Dias depois, acharam o casaco dele dobrado na beira da estrada, mas ninguém soube explicar como ele havia sumido sem deixar pegadas, sem sinais de luta, nada. A única marca na terra era uma área circular onde a grama parecia queimada, como se algo tivesse sido colocado ali e retirado minutos depois. Algo pesado e quente. Desde então, acidentes começaram a acontecer. Gente jurando ver o vigia no meio da pista, às vezes andando devagar, às vezes parado, sempre sem rosto, sempre sugando a luz ao redor. A maioria sobreviveu, alguns não. Na semana seguinte, Jonas tentou evitar aquela rota, mas uma emergência o obrigou a dirigir novamente pelo mesmo trecho. Dessa vez, ele fez o possível para atravessar rápido, acelerando mais do que o normal. Quando passou pelo ponto onde havia visto o vigia, sentiu o caminhão perder potência. A luz interna piscou, o rádio desligou sozinho, e o farol diminuiu a intensidade, como se alguém sugasse energia do veículo. Jonas prendeu a respiração. Não queria olhar para o retrovisor, mas o instinto foi mais forte que o medo. Ele olhou. O vigia estava sentado no banco do passageiro. O casaco comprido, sujo de terra, espalhado pelo assento, as mãos apoiadas nos joelhos, e o rosto, ou o que deveria ser um rosto, encarando Jonas. A ausência de feições era tão profunda que parecia puxar o olhar para dentro, como se fosse possível cair naquele vazio. Jonas gritou e virou o volante. O caminhão balançou violentamente, quase tombando. Quando conseguiu estabilizar o veículo, olhou de novo para o banco do passageiro. Não havia ninguém. O banco estava vazio e frio demais. Naquela mesma noite, Jonas abandonou o caminhão no primeiro posto de gasolina que encontrou, entrou na loja de conveniência e ficou ali, quieto, tremendo, até amanhecer. Ele nunca mais dirigiu naquela estrada. Mas a história não termina com ele. 2 anos depois, a prefeitura fez uma reforma no trecho. A intenção era alargar a pista e finalmente resolver os acidentes. Durante a escavação, os trabalhadores encontraram uma cavidade subterrânea, como uma fenda irregular, logo abaixo do ponto em que tantos motoristas diziam ter visto o vigia. Dentro da fenda, havia o casaco original do vigia, completamente intacto, dobrado como se alguém tivesse colocado ali poucas horas antes. Havia também marcas de arranhões nas paredes da fenda, profundas, quase impossíveis de reproduzir sem ferramentas. E no centro encontraram uma lamparina antiga, ainda com cheiro de querosene, como se tivesse sido acesa recentemente, apesar de décadas sem uso. A obra atrasou por dias. Ninguém queria entrar de volta naquela cavidade. O engenheiro responsável decidiu mandar cobrir o local com terra e concreto rapidamente, sem permitir que os funcionários ficassem tempo demais ali. Na semana em que fizeram isso, 3 trabalhadores diferentes relataram que viram uma figura magra, de casaco escuro, parada exatamente no limite da mata. Ele não se movia, não fazia som, mas todos eles descreveram a mesma coisa. A luz ao redor dele parecia desaparecer. Quando Gustavo e o irmão mais velho, Arthur,
Herdaram o sítio dos avós em Santa Catarina. Acharam que seria apenas um pedaço de terra abandonado, cheio de mato e lembranças velhas. Mas não era bem assim. A casa principal ainda estava de pé, apesar das marcas profundas do tempo. E havia algo que ninguém da família mencionava: o porão. A casa tinha sido construída pelos bisavós, imigrantes alemães, e ao longo dos anos várias partes foram reformadas, exceto o porão. Ele sempre permaneceu fechado. O avô dizia que o piso era instável, mas nunca explicou por quê. Quando criança, ele trancava a porta com cadeado e colocava uma cruz pendurada bem no meio. Quando os irmãos chegaram, encontraram a porta do porão com esse mesmo cadeado. O metal estava enferrujado, mas intacto. A cruz ainda pendia na madeira, mas completamente escurecida, como se tivesse sido tocada por fogo. Na primeira noite, nada demais aconteceu. O barulho da mata, o vento nas telhas, o rangido da estrutura velha. Mas por volta de 3 da madrugada, Gustavo acordou com um som que parecia vir do chão. Não era animal, não era vento. Era algo que lembrava muito um chorinho, como se uma criança estivesse soluçando bem fundo, lá embaixo. Ele ficou paralisado por longos segundos, tentando racionalizar. A madeira expande com o frio, animais podem se enfiar sob a casa, qualquer explicação servia. Mas o som continuou, ritmado, triste, humano. No dia seguinte, Gustavo contou para o irmão. Arthur não levou a sério, mas admitiu uma coisa. Quando dormiu, sonhou que alguém batia na porta do porão, pedindo para entrar. Ele disse que acordou com a sensação de que algo estava de pé, do lado de fora. Mas quando abriu os olhos não havia nada. Os dois decidiram abrir o porão. Pegaram ferramentas, uma lanterna e forçaram o cadeado. A porta cedeu com um estalo alto. O cheiro que saiu de lá era pesado, denso, como mofo misturado com terra úmida e algo que parecia ferro. O porão era maior do que imaginavam. O piso era de madeira velha, algumas tábuas quebradas, e nas paredes havia marcas de carvão, como se alguém tivesse queimado algo ali dentro anos atrás. O teto era baixo. Só o ar já era suficiente para deixar a respiração pesada. Ao avançar com a lanterna, encontraram uma cadeira de madeira caída de lado e uma corda pendurada do teto. A corda estava gasta, mas não quebrada. Era como se alguém tivesse tentado pendurar algo ali, ou alguém. Mas o pior não foi isso. O pior foi o que encontraram quando chegaram ao fundo do porão. Uma porta menor, quase escondida na parede, como aquelas usadas em casas antigas para armazenar comida. Ela estava entreaberta, e atrás dela havia um buraco quadrado cavado no chão, com degraus improvisados. Um alçapão dentro do porão. Ali, o ar era ainda mais frio. E o choro, aquele mesmo choro fraco, abafado, vinha dali. Os dois se olharam. Gustavo insistiu que precisavam chamar alguém. Arthur, mais impulsivo, desceu primeiro. O buraco levava a uma sala subterrânea, pequena, mas organizada demais para ser um acidente. Havia lanternas antigas, móveis improvisados, pratos de metal num canto e uma cama. Sobre ela, pedaços de papel envelhecido, como páginas de um diário. Gustavo ficou na entrada, com a lanterna tremendo na mão. O choro parecia preencher o ar, vindo de todos os lados, mas nenhuma criança estava ali. Arthur abriu o diário. Ele leu a primeira frase. Eu não consigo deixá-los subir. Eles não pertencem ao mundo da luz. Ele folheou mais. Os gritos não param. Eles querem sair. Meu Deus, eles querem sair. E então, a última página. Se alguém encontrar este lugar, por favor, não solte eles. Eu tentei prendê-los. Eu juro que tentei. Mas eles aprenderam a imitar as vozes. Nesse instante, o choro parou. O silêncio foi tão abrupto que Gustavo pensou que havia ficado surdo por um segundo. Arthur levantou o olhar, confuso. Eles estavam completamente imóveis, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira do próprio ambiente, até que ouviram um estalo seco. Veio do canto da sala subterrânea. A lanterna de Arthur iluminou o ponto exato.
E é aí que tudo desmoronou dentro deles. No canto, havia uma pequena porta de madeira, baixa, quase como um armário. Ela estava fechada com duas trancas metálicas que pareciam ter sido colocadas há muito tempo. O estalo tinha vindo dali, como se algo tivesse tocado a madeira, de dentro. Arthur deu um passo em direção à porta. Gustavo agarrou o braço dele, desesperado. Só que antes que qualquer um pudesse falar, a porta tremeu. Um impacto forte. Depois outro. E outro. Como se algo, do tamanho de uma criança, ou várias, batesse de dentro, tentando sair. As trancas vibraram. E então veio a voz. Fraca. Arrastada. Quase sussurrada. Deixa a gente sair, por favor. Era uma voz de criança, tão perfeita que era impossível não acreditar. Mas a frase seguinte congelou o sangue dos dois irmãos. Eu lembro de você. A voz mudou. Tornou-se mais profunda, quase adulta, quase múltipla, como se várias vozes falassem em uníssono, tentando imitar algo humano. Você tem o mesmo cheiro dele. Arthur derrubou a lanterna e correu para o buraco, arrastando Gustavo para fora. Eles subiram, saíram do porão e empurraram a porta com força. Pregaram tábuas, prenderam com correntes encontradas na casa e, naquela mesma noite, fugiram para a cidade. Chamaram a polícia no dia seguinte. Os agentes vistoriaram o porão. Não havia diário nenhum. Não havia porta pequena. Não havia alçapão. O porão era completamente vazio. A estrutura estava intacta, como se nunca tivesse sido mexido. Mas uma coisa chamou a atenção. Na porta externa do porão, do lado de fora, havia uma frase escrita na madeira. Não estava ali no dia anterior. E parecia escrita com carvão. Vocês quase tiraram a gente daqui. Quando Laura tinha 14 anos, seus pais decidiram se mudar para uma casa maior, uma casa antiga em um bairro afastado, construída no começo dos anos 60. Era um daqueles imóveis que pareciam sólidos por fora, com uma fachada grande, um quintal cheio de árvores e janelas enormes, mas que escondiam uma sensação estranha logo que você cruzava a porta da frente. Eles compraram a casa, porque o preço estava absurdamente baixo. Tão baixo que até o corretor comentou que era estranho. Mas o pai de Laura tinha perdido o emprego meses antes e qualquer oportunidade de economizar parecia boa demais para recusar. A primeira semana passou relativamente normal. Havia caixas para todo lado, cheiros de tinta fresca e poeira, e o constante som de móveis sendo arrastados. Mas na segunda semana, Laura começou a ouvir algo que ninguém mais ouvia. Era um som baixo, intermitente, como se um animal estivesse respirando devagar, preso atrás de uma parede. Ela escutou pela primeira vez quando estava arrumando o quarto. A parede à direita da cama parecia pulsar com um ritmo suave, quase como um suspiro muito próximo, um puxar de ar e depois uma liberação lenta. No começo, ela pensou que fosse um cano, ou o vento, ou talvez algum vizinho, mas a parede esquenta e esfria junto com o som, um detalhe que fez o coração dela apertar. Laura contou aos pais, mas eles riram. Disseram que era imaginação, que era normal estranhar uma casa nova. Uma noite, porém, o som ficou diferente. Ela acordou de madrugada, sentindo o quarto gelado, o tipo de frio que parece atravessar o osso, e a parede agora fazia um som de respiração mais rápida, pressa, ansiedade, como se algo estivesse excitado ou prestes a sair dali. Ela ficou imóvel na cama, tremendo sob o cobertor, enquanto a respiração acelerava e diminuía, como se respondesse ao próprio medo dela. Em um momento, a parede fez um estalo forte, como se tivesse se curvado para dentro. Laura correu para o quarto dos pais. O pai, já irritado com as interrupções, prometeu que no dia seguinte verificaria atrás da parede.
Ele até bateu a mão na superfície para mostrar que era sólida. E parecia mesmo. Mas quando encostou o ouvido, ficou em silêncio por vários segundos. Então, afastou a mão devagar. Não disse nada, só mandou Laura dormir. No dia seguinte, ele começou a quebrar a parede com uma marreta. Laura ficou na porta, observando o pai destruir o reboco com golpes pesados. Cada pedaço que caía expunha uma camada mais antiga da casa. Era possível ver tijolos de pelo menos 40 anos atrás, escuros, manchados. Quando ele quebrou a primeira fileira inteira, os dois ouviram algo. Não era respiração. Era um gemido abafado. Um som tão humano e tão doloroso que Laura deu um passo para trás. O pai dela, que nunca demonstrava medo, ficou pálido. Parecia que tinha acabado de engolir um bloco de gelo. Ele tocou os tijolos com a ponta dos dedos, como se quisesse sentir vibração. E sentiu. Os tijolos tremeram sob sua mão. Tremiam com um ritmo repetido, quase como um pulso. Ele chamou a mãe de Laura. Os três ficaram parados diante da parede viva. Foi quando algo escorreu pelas frestas. Um líquido escuro, quase negro, que parecia óleo velho, mas tinha um cheiro ácido que queimava o nariz. O pai de Laura recuou imediatamente. Nesse momento, a parede inteira se contraiu. Foi como ver um animal gigante tomando fôlego. E então, no meio da parede, onde os tijolos já estavam expostos, apareceu uma rachadura fina. Ela se abriu lentamente. Parecia um sorriso torto se formando. Não houve barulho. Só aquele movimento quase imperceptível, como se a casa estivesse despertando. O pai de Laura jogou a marreta no chão e pegou a filha pelo braço. Vamos sair dessa casa. Agora. Eles saíram correndo, sem pegar nada, nem roupas, nem documentos. Apenas fugiram até a calçada. Depois de alguns minutos, o pai ligou para o antigo proprietário e exigiu uma explicação. O homem ficou em silêncio, respirando fundo do outro lado da linha, antes de responder com a voz quebrada. Eu avisei no contrato que a casa tinha um cômodo fechado há décadas. Disseram para não mexer. Disseram que não era para abrir aquilo. Tinha gente que morava aí antes. Gente que desapareceu dentro da própria casa. Eu tentei, mas ninguém acreditou em mim. O pai de Laura não falou mais nada. Chamaram pedreiros, marceneiros, engenheiros. Pediu que desmontassem toda a parede onde o som vinha. Quando abriram completamente, encontraram um tipo de cavidade atrás dos tijolos, grande o suficiente para caber uma pessoa, ou mais de uma. Nas paredes dessa cavidade havia marcas profundas de arranhões, alguns novos, muito recentes, mais recentes do que a própria mudança da família. A polícia investigou, mas nunca encontrou nada além disso. A família de Laura vendeu a casa no mesmo mês, bem mais barata do que tinham comprado. Eles não queriam mais nenhum centímetro daquela estrutura respirando perto deles. A única coisa que Laura levou foram os pesadelos, porque até hoje, quando ela está quase adormecendo, jura que consegue ouvir uma respiração lenta vindo de dentro da parede do quarto dela, um puxar suave de ar e um suspiro profundo, como se algo estivesse esperando alguém abrir uma parede de novo. Rafael trabalhava como caminhoneiro havia quase 15 anos, sempre fazendo entregas noturnas pelo interior do Paraná. Ele dizia que preferia a madrugada porque a estrada ficava vazia, silenciosa, quase melancólica. Mas havia um trecho específico da rodovia 23 que ele evitava sempre que podia. Era uma parte onde a pista se estreitava, as árvores se aproximavam dos dois lados e a neblina parecia surgir do nada, mesmo nos dias mais secos. Os caminhoneiros chamavam aquele pedaço de a garganta. Diziam que aquilo ali tinha engolido muita gente ao longo dos anos. Acidentes, carros que simplesmente derrapavam, gente que desaparecia. A maioria das histórias era exagero de posto, mas Rafael sempre sentia um frio estranho quando entrava naquele trecho. Numa noite chuvosa, por volta de 2h40 da manhã,
Ele estava voltando de um carregamento pesado. O rádio chiava sem pegar estação alguma e a chuva batia forte no para-brisa. Ele reduziu um pouco a velocidade e abriu levemente o vidro para evitar o embaçamento. O cheiro de terra molhada entrou, junto com um vento gelado que fez ele estremecer. Foi quando viu um homem caminhando no acostamento. Não tinha nada ali, nem casas, nem comércios, nem iluminação, nada. Só mata fechada e quilômetros de escuridão. O homem caminhava curvado, com a roupa completamente encharcada, carregando uma mala de couro muito velha. A luz dos faróis iluminou o rosto dele por um instante, pálido demais, olheiras profundas, um olhar distante, como se estivesse ali mais por hábito do que por vontade. Rafael diminuiu o caminhão até quase parar. Não era seguro deixar alguém ali no meio de uma tempestade. Ele jogou o caminhão para o acostamento e gritou pela janela. Ei, amigo, quer carona até a cidade? O homem não respondeu. Apenas olhou devagar para Rafael, depois para a mala que carregava, como se pesasse muito mais do que deveria. Após alguns segundos, ele assentiu com a cabeça. Rafael desceu, abriu a porta do passageiro e ajudou o sujeito a subir. Assim que a porta fechou, um cheiro gelado tomou a cabine. Não era cheiro de chuva, era o cheiro de algo guardado por muito tempo, como um porão úmido e esquecido. O homem se acomodou sem dizer uma palavra. Rafael tentou puxar conversa. Perguntou se ele estava vindo de algum sítio, se tinha acontecido algo. O homem olhava sempre para frente, sem piscar, segurando a mala como se estivesse protegendo o que tinha lá dentro. Depois de alguns minutos de silêncio, ele finalmente falou. A voz era baixa, arranhada, quase como se tivesse passado anos sem conversar com alguém. Preciso chegar na cidade antes das 4. Rafael estranhou. Não havia nada de especial naquela cidadezinha. Perguntou por quê. O homem ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque depois desse horário, eu não posso mais voltar. A frase deixou Rafael desconfortável. Ele riu sem graça e mudou de assunto. Perguntou o nome dele. As mãos do homem apertaram a mala com força. Não importa meu nome. Só me leva antes das 4. A chuva aumentava, e a neblina ficou tão espessa que Rafael mal enxergava 10 metros à frente. Mesmo assim, sentia que o caminhão pesava mais do que deveria, como se algo estivesse puxando de dentro do asfalto. A certa altura, Rafael percebeu que não tinha passado por nenhuma curva, nenhum marco quilômetro, nada familiar. Era como se estivesse dirigindo num corredor infinito de árvores escuras. Quando olhou para o relógio no painel, sentiu o coração disparar. 13h58. Como assim? Ele tinha certeza de que não tinham rodado tudo aquilo. Parecia que o tempo tinha acelerado sem que ele percebesse. O homem ao lado dele começou a respirar de forma acelerada. Era a primeira emoção que demonstrava. Ele virou o rosto para Rafael e, pela primeira vez, Rafael percebeu que seus olhos estavam completamente vermelhos, não irritados, vermelhos, como se não houvesse mais parte branca. Você precisa acelerar. Falta pouco. Se der 4 horas e eu ainda estiver aqui, ele me pega de volta. Rafael não teve tempo de perguntar quem era ele. O relógio virou para 13h59. E a estrada tremeu. O caminhão balançou como se algo gigantesco tivesse passado por baixo da pista. Árvores começaram a se mover sem vento, como se algo empurrasse todas ao mesmo tempo por dentro da floresta. Rafael acelerou o máximo que pôde, rezando para que o motor aguentasse. O homem começou a chorar. Um choro desesperado, sufocado, como alguém que já tinha perdido a esperança antes. Quando o relógio marcou exatamente 4 horas, a neblina desapareceu. Simplesmente sumiu. A chuva parou, e o caminhão saiu da garganta, como se tivesse atravessado um muro invisível. As luzes da cidade apareceram logo adiante. Rafael respirou fundo, aliviado. Mas o alívio durou só até ele perceber que o banco do passageiro estava vazio. O homem tinha desaparecido, sem abrir a porta, sem deixar vestígio. A única coisa que restou ali foi a mala. Uma mala velha, gasta, coberta de barro. Rafael parou o caminhão e abriu devagar. A mala estava vazia.
completamente vazia. Mas o interior estava quente. Quente como se alguém tivesse acabado de segurá-la com as duas mãos. Rafael contou a história no posto da cidade. O frentista, um senhor de idade, ouviu em silêncio e depois disse: "Esse homem aparece aqui desde os anos 80, sempre pedindo para chegar antes das 4. Sempre desaparece. E sempre deixa a mala. Dizem que ele fez um acordo com algo na garganta. Algo que ainda está esperando ele voltar." Rafael nunca mais dirigiu durante a madrugada. Mudou de rota, mudou de emprego. Mas às vezes, quando o relógio marca 4 horas e ele está sozinho, jura que ainda sente o banco do lado afundar um pouco, como se alguém tivesse sentado ali. Alguém carregando uma mala vazia. Quando Clara começou a trabalhar como técnica de enfermagem no antigo Hospital São Jerônimo, ela sabia que não seria fácil. O prédio tinha mais de 70 anos, corredores estreitos, cheiro constante de éter e mofo, e histórias que todo funcionário novo escutava nos primeiros dias, histórias que pareciam exageros, até você passar uma madrugada lá dentro. Mas havia um lugar que ninguém mencionava em voz alta: a ala fechada. Era um corredor abandonado no 3º andar, onde antes ficava o setor de pacientes psiquiátricos graves. Foi desativado nos anos 90, após uma série de incidentes que nunca foram totalmente explicados. Diziam que um paciente havia atacado outro, que uma enfermeira surtou, que alguém viu sombras se arrastando pelas paredes. O oficial é que faltavam recursos, e o hospital decidiu transferir todo mundo. Mas ninguém entrava lá. Era proibido. Literalmente trancado com um cadeado. Na teoria, ao menos. Na prática, as noites longas traziam barulhos que não deveriam existir atrás daquela porta. Clara começava seus turnos sempre às 11 da noite. No começo, achou que o cansaço explicava tudo. Passos vindos de longe, gemidos que pareciam ecos da UTI, ruídos de metal batendo. Mas com o tempo ela percebeu que sempre aconteciam perto das 2 da manhã. Um ruído metálico, como se alguém estivesse mexendo no cadeado da porta da ala fechada. Primeiro leve, depois mais forte, como se alguém lá dentro estivesse tentando abrir. Uma noite, a colega mais velha, Lúcia, comentou baixinho: "Se ouvir bater na porta depois das 2, ignora. É só a casa lembrando do que já teve aqui." Clara riu nervosa, mas a maneira séria com que Lúcia falou deixou um peso no ar. Uma semana depois, Clara ficou sozinha no 3º andar, porque os outros funcionários estavam ocupados na emergência. Tudo estava silencioso, exceto pelas máquinas da enfermaria, quando o relógio bateu 2:08 da manhã. E começou. Primeiro foi um arranho leve na porta da ala fechada, como unhas secas raspando na madeira. Clara congelou no corredor. O som continuou por alguns segundos, depois cessou abruptamente, como se o autor tivesse sentido que ela estava ali. Clara recuou, respirando fundo, tentando se convencer de que era só vento. Mas a porta estava trancada. Não havia janelas lá dentro. Quando ela estava prestes a se mover, o cadeado fez um estalo seco. Depois outro. Depois um rangido. Clara virou o olhar devagar, com o coração martelando no peito. O cadeado estava destravado. Ninguém tinha tocado nele. Ninguém tinha passado por ela. E mesmo assim, o cadeado pendeu para o lado e caiu no chão, fazendo um barulho estridente que ecoou pelo corredor vazio. Clara deu um passo para trás. O instinto dizia para correr, mas outra parte dela, curiosidade, talvez medo, a fixou no chão. A porta se abriu sozinha. Só alguns centímetros. Suficiente para que o breu absoluto lá dentro fosse visível. Um cheiro forte saiu da fresta. Não era mofo comum. Era como o cheiro de algo guardado, esquecido, trancado por tempo demais. Clara, que nunca acreditava em nada sobrenatural, sentiu seu corpo inteiro arrepiar como se uma mão gelada tivesse passado pela espinha. E então veio o som. Não um gemido, não um grito. Era risada.
Uma risada baixa, rouca, como alguém tentando imitar a alegria, mas sem conseguir. Uma risada vazia, arrastada, como se viesse de um lugar muito fundo. A porta rangeu mais um pouco, abrindo-se devagar, até mostrar apenas um pedaço do corredor interno. Clara viu rapidamente formas nas paredes, riscos, mensagens antigas, talvez desenhos feitos por pacientes, mas eram distorcidos, quase derretidos pela passagem do tempo. A risada cessou. Silêncio total. Clara deu um passo para frente sem perceber, como se algo a puxasse pelo olhar. Aquele corredor morto parecia respirar. O ar se movia com ritmo, devagar, como um sono profundo. E então um barulho seco ecoou lá dentro. Um passo, depois outro. Não eram de alguém pesado, eram arrastados, como pés descalços raspando no chão antigo. Clara sentiu a garganta travar. Algo se aproximava da abertura. Algo que não estava preocupado em se esconder. A sombra apareceu primeiro. Uma silhueta alta, magra demais, os braços longos demais, a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse tentando escutar. Clara recuou 3 passos de uma vez, quase tropeçando. A figura parou, ainda na escuridão, como se soubesse que ela estava observando. A luz fraca do corredor não alcançava aquele ponto, mas era possível distinguir um contorno humano, torto, irregular, como se a pessoa não soubesse mais como usar o próprio corpo. O silêncio ficou tão profundo que Clara ouviu o próprio coração batendo. E aí, a coisa falou. Não com voz humana. Com 2 vozes ao mesmo tempo, uma grave e uma fina, sobrepostas. Volta. Clara sentiu os joelhos falharem. Correu. Correu com todas as forças, descendo escadas, passando por enfermarias, ignorando enfermeiros que perguntavam o que estava acontecendo. Só parou quando chegou na recepção, tremendo tanto que mal conseguia explicar. Subiram de volta com lanternas. A porta da ala fechada estava aberta, o cadeado no chão. Nada dentro parecia mexido, nada parecia diferente, exceto por uma única coisa. Uma marca de mão impressa na parte interna da porta, como se alguém tivesse a empurrado para abri-la. A marca era longa demais. Os dedos pareciam estendidos além do que um ser humano poderia alcançar. E estava fresca, como se tivesse sido deixada há apenas alguns minutos. Depois daquela noite, trancaram a porta com 2 novos cadeados. Clara pediu transferência para outro setor e nunca mais fez plantão sozinha no 3º andar. De vez em quando, ainda ouvia alguém comentar sobre barulhos na ala fechada, risadas, passos, gemidos. Mas o que ninguém nunca descobriu foi o mais importante. Se aquilo que chamou Clara queria que ela voltasse para dentro, ou que alguém de lá dentro voltasse para o hospital. Eu cresci achando que conhecia todos os sons do lugar onde morava. A rua estreita, o barulho das motos subindo o morro, os cachorros latindo para nada, tudo sempre igual. Mas aquilo começou a mudar quando eu passei a notar uma presença que observava minha janela todas as noites. Não era exatamente uma pessoa. Na época eu achava que era. Hoje eu ainda não sei o que era. A primeira vez que aconteceu foi numa madrugada de calor. Eu não conseguia dormir. Então fiquei mexendo no celular, com a luz da tela iluminando meu rosto. Num instante de tédio, virei a cabeça automaticamente para a janela. Foi rápido demais para ter certeza, mas juro que vi uma silhueta parada do lado de fora, totalmente imóvel, como se estivesse me encarando. Meu corpo travou. A luz da rua era fraca, mas o suficiente para desenhar uma forma. Pensei que fosse alguém tentando roubar a casa, ou algum vizinho bêbado. Fiquei congelado por alguns segundos, tentando entender, mas quando forcei meus olhos, nada. A janela estava vazia, a cortina balançando devagar. Tentei rir da situação. Disse a mim mesmo que era sono acumulado, mas não consegui dormir naquela noite. O problema é que não ficou nisso. Na noite seguinte,
Aconteceu de novo. Eu estava quase apagando quando ouvi um som fraquíssimo, como se alguém raspasse levemente a unha no vidro. Parecia longe, mas ao mesmo tempo, perto demais. O tipo de ruído que faz a gente acordar com o coração acelerado. Levantei devagar, caminhando até a janela, e antes mesmo de abrir a cortina senti a presença. Uma sensação gelada, pesada, como se o ar tivesse engrossado. Quando puxei a cortina, não vi nada além de escuridão. Mas, pela primeira vez, notei marcas pequenas no lado externo do vidro, finas, paralelas, como arranhões recém-feitos. Daí em diante, virou rotina. Entre 2 e 3 da madrugada, sempre naquele intervalo, eu acordava subitamente. Às vezes por causa de um som, às vezes sem nenhum motivo, e sempre com a impressão de que algo me observava. Teve uma noite em que ouvi claramente passos no telhado, lentos e arrastados, como se alguém estivesse explorando a casa e decidisse parar exatamente acima do meu quarto. Chamei meu pai, mas quando ele subiu para conferir, não viu nada. Disse que eram gatos. Eu disse que não eram gatos. Aquele tipo de passo não parecia de animal algum. A situação piorou quando comecei a ver reflexos estranhos no vidro, de forma bem sutil. Eu virava o rosto para a janela e via algo atrás de mim. Não era uma pessoa. Era baixo, magro demais, com a cabeça torta, como se estivesse pressionando o rosto contra o vidro para me observar. Mas quando eu olhava diretamente para o reflexo, desaparecia. A pior noite foi a última. Eu estava dormindo e acordei de repente, com meu quarto muito mais frio do que o normal. Minha respiração saía em pequenas nuvens, como se fosse inverno. Mas não era. Estamos no Brasil e a noite estava abafada antes de eu dormir. Foi aí que ouvi a respiração, bem perto da janela. Uma respiração irregular, como se a criatura do lado de fora tivesse dificuldade de encher os pulmões. Eu não sabia se levantava ou ficava imóvel. Meu corpo tremia sozinho. Depois veio a voz. Não era uma voz humana. Não era alta. Era quase um sussurro arranhado, dizendo meu nome com total clareza. Eu sei que escutei. Não foi sonho. Não foi imaginação. Meu nome saindo daquele som raspado, repetido 3 vezes, como se a coisa quisesse ter certeza de que eu estava ouvindo. Quando criei coragem e puxei a cortina de uma vez, eu não vi um rosto, não vi uma forma. O que eu vi foi pior. Vi 2 marcas enormes de mãos no vidro, marcadas por algo úmido, como vapor gelado. As mãos não eram proporcionais. Os dedos eram compridos demais. A distância entre eles era irregular, como se fossem dobrados em ângulos impossíveis. Naquela noite, dormi na sala. No dia seguinte, meu pai colocou grades novas e uma tela metálica reforçada. Nunca mais ouvi nada. Nunca mais fui acordado às 3 da manhã. As marcas sumiram. Mas de vez em quando passo perto da janela à noite, sinto aquela mesma pressão no ar, como se algo estivesse do lado de fora, esperando, observando. E o pior é que às vezes, parece que está um pouco mais perto. A situação piorou quando comecei a ver reflexos estranhos no vidro, de forma bem sutil. Eu virava o rosto para a janela e via algo atrás de mim. Não era uma pessoa. Era baixo, magro demais, com a cabeça torta, como se estivesse pressionando o rosto contra o vidro para me observar. Mas quando eu olhava diretamente para o reflexo, desaparecia. A pior noite foi a última. Eu estava dormindo e acordei de repente, com meu quarto muito mais frio do que o normal. Minha respiração saía em pequenas nuvens, como se fosse inverno. Mas não era. Estamos no Brasil e a noite estava abafada antes de eu dormir. Foi aí que ouvi a respiração, bem perto da janela. Uma respiração irregular, como se a criatura do lado de fora tivesse dificuldade de encher os pulmões. Eu não sabia se levantava ou ficava imóvel. Meu corpo tremia sozinho. Depois veio a voz. Não era uma voz humana. Não era alta. Era quase um sussurro arranhado, dizendo meu nome com total clareza. Eu sei que escutei. Não foi sonho. Não foi imaginação. Meu nome saindo daquele som raspado,
repetido 3 vezes, como se a coisa quisesse ter certeza de que eu estava ouvindo. Quando criei coragem e puxei a cortina de uma vez, eu não vi um rosto, não vi uma forma. O que eu vi foi pior. Vi 2 marcas enormes de mãos no vidro, marcadas por algo úmido, como vapor gelado. As mãos não eram proporcionais. Os dedos eram compridos demais. A distância entre eles era irregular, como se fossem dobrados em ângulos impossíveis. Naquela noite, dormi na sala. No dia seguinte, meu pai colocou grades novas e uma tela metálica reforçada. Nunca mais ouvi nada. Nunca mais fui acordado às 3 da manhã. As marcas sumiram. Mas de vez em quando passo perto da janela à noite, sinto aquela mesma pressão no ar, como se algo estivesse do lado de fora, esperando, observando. E o pior é que às vezes parece que está um pouco mais perto. No dia seguinte, falei com o síndico, mas ele fingiu não ouvir quando mencionei as marcas. Ficou estranho, desconversou e disse algo como: "Não é nada, é coisa da estrutura do prédio." Estrutura do prédio não deixa pegadas. Na terceira semana, a situação piorou. Comecei a ouvir arranhões fracos na porta, sempre no mesmo horário. Era como se algo passasse a unha de cima até embaixo, devagar, só para confirmar que eu estava ali. Eu ficava paralisado na cama, prendendo a respiração, esperando aquilo ir embora. Mas o pior não era o som, era a sensação. A sensação de que aquilo estava em pé, exatamente do lado de fora, olhando para a fresta da porta, tentando ver alguma coisa de mim. Certa madrugada, o barulho ficou tão alto que eu levantei decidido a gritar com quem estivesse ali. Peguei a maçaneta com força, abri a porta num impulso e o corredor estava completamente vazio. Nenhum som, nenhuma sombra, nenhuma marca. Mas eu vi a luz da ponta do corredor oscilar. Piscou 3 vezes, como sempre fazia antes de quase apagar. E no último instante, no meio do flash da lâmpada, eu juro que vi a silhueta de alguém parado no fim do corredor. Uma figura extremamente magra, muito mais alta do que qualquer pessoa normal, com o pescoço inclinado para um lado, como se estivesse tentando enxergar melhor. Quando a luz acendeu de novo, a figura tinha sumido. Decidi colocar uma câmera no olho mágico, aquelas que registram o movimento. No dia seguinte, fui revisar o que ela tinha gravado. E é aí que o desespero começou de verdade. A câmera registrou 11h59, nada nas imagens, corredor vazio. Meia-noite, a luz pisca algumas vezes. 2 minutos depois, a porta da frente do corredor se abre sozinha. 1 minuto depois, aparece uma sombra alongada entrando devagar. Eu pausei ali. Eu sabia que não devia continuar vendo, mas continuei. A sombra vinha deslizando pelo corredor, mas não era um movimento natural. Os braços eram longos demais, tocando o chão enquanto o corpo avançava de forma torta, como se os ossos estivessem no lugar errado. A cabeça continuava inclinada para a esquerda. A sombra parava na frente de algumas portas, como se estivesse cheirando, avaliando. Quando chegou na minha porta, ela se curvou, aproximando o rosto do olho mágico. Foi aí que a câmera ficou estática. A imagem travou por 2 segundos. Depois, voltou ao normal, e o corredor estava vazio de novo. Eu precisava ir embora, mas quando comecei a arrumar minhas coisas, percebi outra coisa. A câmera ainda estava gravando. E no vídeo, exatamente no momento em que eu comecei a colocar minhas roupas na mala, a sombra apareceu por dentro do meu apartamento. Ela estava atrás de mim, parada, observando. Eu travei por um bom tempo encarando a tela. Quando finalmente me virei no mundo real, claro, não tinha ninguém. Não esperei por mais respostas. Saí com a mala pela metade, desci as escadas correndo e nunca mais voltei naquele prédio. Mas uma coisa me atormenta. Sempre que passo por um corredor, qualquer corredor, em qualquer lugar, sinto a mesma sensação. Como se alguém muito alto, muito magro, tivesse parado na esquina, inclinado, esperando a luz piscar de novo.
No interior do Nordeste, existe um tipo de silêncio que não se encontra em nenhum outro lugar. É um silêncio quente, pesado, quase vibrando junto com o sol que racha a terra. Eu cresci num vilarejo pequeno, enfiado entre duas serras, onde todo mundo se conhecia pelo nome e onde as histórias antigas nunca morriam de verdade. Mas tinha uma história em particular que ninguém contava sorrindo. Aliás, só era dita quando alguém estava bêbado ou com medo demais para guardar dentro do peito. Era a história da criatura que vivia no açude velho, um lugar que todo mundo evitava quando a água secava. Porque, segundo os mais velhos, era quando ele acordava. Eu sempre achei isso besteira. Folclore, invenção, exagero de pescador. Até o dia em que eu mesmo presenciei o que vivia naquele buraco seco de barro rachado. Tudo começou no verão mais quente que já tinha vivido. Não caía uma gota de chuva fazia meses. O açude, que antes era cheio de garças e pescadores, virou um campo morto, só barro ressecado e fendas profundas. Meu tio dizia que, quando o chão começava a rachar daquele jeito, era sinal de que coisas velhas, enterradas há muito tempo, começavam a aparecer. Eu ria daquilo, até que parei. Foi numa tarde quente, perto do pôr do sol. O céu estava laranja, e o vento trazia aquele cheiro salgado da terra seca. Eu e 2 amigos fomos até o açude para buscar uma ovelha que tinha se perdido. Ela vivia fugindo do cercado. E meu avô já tinha ameaçado transformar o bicho em jantar se desse mais trabalho. Quando chegamos perto do açude, vimos a ovelha parada, olhando para uma das fendas do chão. Mas havia algo errado, muito errado. O animal tremia. E, mesmo quando a gente se aproximou, ela não se mexeu, não correu, não balançou nem a cabeça. Apenas encarava a fenda, como se estivesse vendo algo que não deveria ver. Eu chamei ela, bati palmas, joguei pedra do lado, nada. Foi quando o chão tremeu. Foi leve, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer a poeira levantar. As rachaduras do barro emitiram um som estranho, como madeira velha estalando, mas muito mais profundo, quase como se viesse de dentro da terra. Depois, silêncio. Os meus amigos começaram a dizer que era melhor ir embora. Mas eu me aproximei mais. Curioso, idiota. Quando eu cheguei na beira da fenda, senti um cheiro horrível subir, como carne apodrecida deixada ao sol por dias. E então ouvi um sopro, lento, pesado, como quem acorda depois de muito tempo. A ovelha, que antes estava paralisada, deu um pulo tão rápido que caiu de lado e começou a correr desesperada, tropeçando nas próprias pernas. Eu olhei de novo para dentro da fenda, e aquilo olhou de volta. Do fundo, onde devia haver apenas barro, vi 2 formas arredondadas refletindo a luz do sol, como olhos muito grandes, fundos, brilhando dentro de uma escuridão impossível. Eu travei. Não conseguia respirar. Era como se o ar tivesse sumido. Da fenda, algo começou a subir. Primeiro, dedos finos, longos, encardidos de barro. Depois, uma mão que parecia ossuda demais para ser humana. A mão se apoiou na borda rachada, e a terra ao redor afundou, como se não fosse capaz de sustentar o peso daquilo. Quando o braço inteiro emergiu, percebi que o couro dele não parecia pele, parecia casca, como se fosse feito de terra seca colada em camadas, e entre essas camadas, algo úmido e pulsante tentava escapar. Eu tropecei para trás, e meus amigos começaram a gritar meu nome. Eu deveria ter corrido, mas não consegui. A criatura puxou metade do corpo para fora, e eu percebi que ela era grande, maior do que qualquer pessoa do vilarejo, com o tronco largo, mas curvado, como se não tivesse força para ficar ereta. A cabeça era alongada, sem cabelo nenhum, apenas rachaduras, como se tivesse sido moldada da própria terra. A criatura virou o rosto para mim. E eu juro, ela tentou falar. Não saiu palavra nenhuma, apenas um som grave, abafado, misturado com o barulho da terra se movendo dentro dela. Mas eu entendi a sensação que aquele som carregava. Era fome. Meus amigos finalmente me puxaram pelo braço e começamos a correr. Enquanto eu me afastava,
Ouvi o barulho do barro se quebrando atrás de nós, passos pesados batendo contra o chão seco. Não sei até onde ela nos seguiu. Não olhei para trás nenhuma vez. Quando chegamos no vilarejo, ninguém acreditou na gente. Ninguém, exceto meu avô. Ele ficou pálido, mais pálido do que já tinha visto um homem ficar, e disse só uma frase: "Vocês acordaram ele cedo demais." Naquela noite, os moradores colocaram fogo em torno das fendas do açude. Velas, galhos secos, álcool. Alguns rezavam, outros só tremiam. E nós, que vimos a criatura de perto, não dissemos mais nada. No dia seguinte, o chão do açude parecia remexido, como se algo enorme tivesse se arrastado ali durante a madrugada, e as fendas estavam maiores, mais profundas. Pouco tempo depois, finalmente choveu, fraco, mas suficiente para encher parte do açude. Os moradores agradeceram a Deus, mas eu sabia que, na verdade, a chuva só tinha feito outra coisa. Tinha escondido o que estava lá dentro outra vez. E até hoje, quando o verão castiga e o açude seca, ninguém se aproxima. Ninguém olha para as rachaduras. Ninguém quer ser o primeiro a ver os olhos dele olhando de volta.